Amém, irmão? Pela sua palavra, nós já estamos encerrando esse volume aqui do alimento diário. Amém? Estão dando para ver direitinho, irmão? Esse alimento diário que é tão grande salvação. Amém? Realmente, quando a gente olha só pelo título, a gente já pode ter uma visão, né? Que o Senhor nos deu, nos agraciou, nos doou uma grande salvação. Então, irmãos, vale a pena, mesmo que termine esse volume, esse final de semana, vale a pena você sentar antes de dormir, assim que se acordar, ainda ruminar essa palavra. Essa grande salvação chegou até nós, amém? E você pode tomar posse dessa salvação, essa tão grande salvação, no seu dia a dia. Você jamais vai desfrutar dessa tão grande, vai conseguir esgotar essa grande salvação ainda nos dias que resta a você nessa terra. Você não vai conseguir. Mas faça o possível, no tempo que lhe resta ainda nesse tabernáculo. Irmão, gaste mais tempo ruminando essa salvação, desfrutando dessa salvação que Deus proveu para cada um de nós em Cristo Jesus. Na pessoa dos nossos amados Senhor Jesus. Não é uma salvação pequena, é uma salvação grande. Não seja negligente com tão grande salvação. Essa salvação, ela pode ter certeza, nós temos que ter essa visão. Dentro dessa mensagem, essa mensagem fala sobre a questão da vacina maravilhosa que Deus providenciou para nós. Que Deus preparou durante 4.000 anos. Ele proveu para nós uma grande salvação. Um pecador como eu, um grande pecador como eu, mas eu tenho diante de mim, e foi me dado, amém, gratuitamente, uma grande salvação para um grande pecador como eu. Graças ao Senhor por tão grande salvação. Eu tomo posse, eu não posso ser negligente, porque eu reconheço que sou um grande pecador. Mas eu tenho um grande Salvador, uma grande salvação para desfrutar. E ela garante que essa salvação vai fazer você escapar da grande tribulação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu estou falando isso. Vamos lá para Hebreus, irmãos. Amém? Hebreus, capítulo 1. Para os irmãos tocarem na realidade desse versículo, assim como o autor deixou para nós. Amém? Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo... Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos até o capítulo 3, amém? Diz o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vamos se apegar com mais firmeza. Vamos se apegar com mais firmeza às verdades que o Senhor tem falado, às verdades que o Senhor tem falado através dos profetas, a palavra profética. O Senhor não... Irmão, as verdades ouvidas que têm chegado até nós são verdades preciosas. Não se apegue dessa palavra sem firmeza. Se apegue com mais firmeza. Amém, irmão? Ela tem poder para salvar-nos totalmente. Ela tem poder para salvar todo o nosso centro de partida. Se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a congregação, e toda transgressão ou desobediência recebeu o seu justo castigo, como? Versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, que foram os apóstolos, dando Deus testemunho, juntamente com eles, dos sinais e prodígios, e vários milagres, por sinais e prodígios, e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Como escaparemos nós
se negligenciarmos tão grande salvação? Parte A do versículo 3. Como escaparemos? Aqui é uma grande pergunta. Como escaparemos, irmãos? Como escaparemos da grande tribulação? Até mesmo, irmão, até do ranger de dente. Como escaparemos do ranger de dente? Porque aqui eu estou falando com a igreja, a maioria dos que estão conectados aqui, eu creio que todos aqui já tiveram experiência, já receberam a primeira vacina. Amém? Se tiver alguns que estão entrando em conexão e que ainda não receberam essa salvação, é só invocar o nome do Senhor. Amém? A palavra está perto de ti. Fala lá em Romanos capítulo 10, capítulo maravilhoso, capítulo 10, versículo 8 diz: esta é a palavra da fé que pregamos. Amém? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Se com tua boca confessares, versículo 9, e você com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, ó Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que esse que nós invocamos não foi ressuscitado, ascendido, entronizado, ele está acima dos mais altos céus. Todos os problemas ele venceu. Venceu o pecado, Satanás, venceu todas as coisas. Ele é o Senhor. Amém. Deus o fez Cristo e Senhor. Fala isso no capítulo 2 de Atos. Esse fato é real. Cristo, ele é Senhor de todos. E a Bíblia diz ainda no versículo 12 que ele é rico para com todos os que o invocam. Amém, irmão? Essa salvação está na pessoa do Senhor Jesus. E no versículo 13 diz, e que está escrito, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta crer com o coração, amém, que Deus ressuscitou, que ele está vivo. Ele é real. Se você crê, quem crê, invoca. Oh, Senhor Jesus! E acontece nesse momento que você é salvo. Amém, irmão? A salvação vem pelo invocar o nome do Senhor. Então, quando você invoca, você já tem essa primeira vacina. Você tem essa salvação maravilhosa. Mas aqui, irmão, ele está falando, o contexto de Hebreus, ele está falando aqui como escaparemos, ele está falando para os cristãos que já atravessaram o primeiro rio, que já passaram pela experiência da salvação. Como escaparemos nós da grande tribulação? Irmão, o palco de onde Cristo está sendo armado, nós já estamos vivendo um momento singular. Todos concordam comigo que nós estamos vivendo numa época singular. Um momento muito especial. Um momento que muitos, nem Paulo viveu, nem muitos, um momento de pandemia, que todas as pessoas estão entrando em colapso financeiramente, psicologicamente. Mas, irmão, nós temos uma grande salvação. Aleluia! Graças ao Senhor. Por isso que nós precisamos, essa palavra aqui, no capítulo 2, como escaparemos se negligenciarmos. Então, o que tem que fazer? Não seja negligente, não seja preguiçoso com relação à palavra profética, irmão. Nesse momento que o senhor está dando nessa pandemia, não seja negligente, mesmo que seja em termo agora online, né, na tecnologia que nós estamos vendo agora virtualmente a palavra. Eu gostaria muito que nós estivéssemos presentes fisicamente. Nós estamos aqui online, graças a Deus. Então, valorize. Ah, não, eu só vou me apegar com mais firmeza, eu vou pegar com mais força a palavra, é só quando voltar a reunião presencial. Aí sim, aí eu vou pegar com mais... Não, irmão. Não. Hoje, realmente, a gente talvez nem sabe quando é que vai voltar fisicamente. Mas, irmãos, enquanto não voltarmos fisicamente, vamos se apegar com mais firmeza. Graças a Deus por essa live, amém? Quem concorda comigo, amém? Não precisa dizer amém, não, que seu áudio está anulado aí. Amém. Graças a Deus, irmão, pela live.
nós podemos desfrutar dessa palavra, podemos nos reunir no Senhor, podemos desfrutar dessa palavra profética que está nos dando salvação, está salvando a nossa alma. Amém? Vamos ler aqui, eu quero ler Romanos, capítulo, ó Senhor Jesus. Romanos, capítulo 13. Romanos 13, versículo 11. Eu gostaria de ler com os irmãos. E digo isto. Amém? Está falando isso para nós, irmãos. Está falando para nós que nós estamos hoje no tempo da aurora. A visão dos astrônomos, que são pessoas que têm uma visão mais ampla com tecnologia, eles conseguem ver até pelos brilhos das estrelas que a aurora já está começando. E os astrônomos estão falando para nós. Até Paulo também aqui é um astrônomo, que ele já está começando e falando para nós, ó, você tem que começar a conhecer o tempo para você se preparar para essa grande salvação. Amém? Nós sermos realmente arrebatados, fazemos parte do filho varão, dos 144 mil vencedores, as primícias. Então, se você quer fazer parte dos 144 mil, esteja vigilante, esteja sob aviso, comece a se preparar agora, ainda há chance de mudar seu estado. Versículo 11 diz o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Essa aurora já está chegando. Olha aqui um dos astrônomos, especialista avisando para nós. Está na hora de despertarmos o nosso sono. Então, de que maneira você tem que começar? Tem que deixar tudo que está distraindo você, irmão. Versículo 12. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. As armas da luz que o Senhor tem nos dado é essa tradição maravilhosa, invocar mais o nome do Senhor com mais firmeza, ruminar esse alimento diário maravilhoso que nos está nos trazendo grande salvação com mais firmeza. Vamos realmente, como o irmão falou na palavra de ontem, vamos abanar, irmão, vamos ser aqueles que têm fogo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixemos as obras das trevas, revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, porque não somos da noite. Olha só, andemos dignamente como em pleno dia. O dia ainda não chegou. Mas, irmão, no Espírito você pode andar no pleno dia. No pleno dia, a presença, cheia de luz da presença do Senhor. Pleno dia. Irmão, quanto mais você ama a presença do Senhor, você já está andando no pleno dia. Mesmo na mais alta noite. Olha só essa realidade aqui. Ó Senhor, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia, nem bebedice. Irmão, essa orgia aqui não quer dizer só do pecado da carne, não. E bebedice, essas coisas, irmão, essas distrações desse mundo, da internet. Não, irmão. Amém? Nem impurezas, nem pudicícias e dissoluções. Não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos se desfazer disso, irmãos. Isso aí vai deixar você em trevas. Tome posse da vida eterna. Irmão, conserve o seu estado em pleno dia. Conserve esse estado nesse versículo em pleno dia. Cantamos o hino que nós devemos anelar a presença do Senhor o dia todo. Por isso que temos essa tradição de invocar o nome do Senhor diariamente, que nos faz estar na presença do Senhor, no trabalho, em qualquer lugar. Vamos realmente nos revestir das armas da luz. Graças ao Senhor, irmão, essa palavra de encorajamento. Mas eu quero lhe mostrar uma coisa, assim, que graças a Deus que
essa semana, essa palavra aqui foi um entre parênteses, queria introdutório, mas eu vou só discorrer alguns pontos e vou deixar um pouco para o nosso amado irmão Gustavo desenvolver outros pontos. E eu sei que meu tempo já está indo embora, mas eu quero citar um grande problema hoje, que as pessoas, até mesmo os filhos de Deus, mas houve realmente, porque toda a humanidade está em trevas, não é? Houve uma tragédia muito grande, uma tragédia que aconteceu no Jardim do Éden. E nós não podemos dizer que é apenas um fato passado. Irmão, essa tragédia, ela está acontecendo entre muitos filhos de Deus. E isso não pode, irmão. Nós temos que lutar contra isso. Temos que assumir, como em Timóteo, lutar o bom combate. Lutar contra qualquer desconexão entre nós e Deus. Então, vamos lá para Gênesis. Eu gostaria de ler um versículo. O Senhor fez uma advertência, deu uma ordem. Ó Senhor Jesus, lá em Gênesis capítulo 2, o Senhor, ele nos deu um livre-arbítrio. Ele deu para cada um de nós a liberdade de escolha. Eu gosto muito daquele hino, um hino novo, Escolha a Ti, Senhor. Né? Ele fala que nós devemos escolher o Senhor. Tem um hino também, Senhor Jesus, eu te escolho. Irmão, nós temos que escolher o Senhor espontaneamente. Mas no capítulo 2, ele fala uma coisa interessante aqui. No versículo 9, o versículo 9 diz o seguinte: E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também uma árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 15 em diante, ele fala assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Então, aqui mostra que o Senhor fez essa advertência. O Senhor deixou bem claro: não coma dessa árvore, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Em outras palavras, o Senhor disse: olha, a árvore da vida está no meio do jardim. Coma da árvore da vida. Se o homem comesse da árvore da vida, o homem e a mulher comessem da árvore da vida, irmão, não haveria tantos problemas na humanidade como ocorreu depois desse fato. Mas, Senhor Jesus, mas nosso Deus, irmãos, nosso Deus aqui mostra que ele é misericordioso. Por um lado, um fato negativo aconteceu, uma desgraça aconteceu, uma terrível desgraça aconteceu, que isso se agravou por toda a humanidade, do qual todos nós também recebemos esse legado. Mas também, irmão, de toda a história, mesmo da condenação, da maldição que acarretou no homem, Deus se deu a conhecer para cada um de nós. Deus não mudou o seu coração para nós. Ele preparou uma grande salvação. Amém? Preparou para você e preparou para mim essa grande salvação. Vamos correr um pouco aqui no capítulo 3, já o processo da queda do homem. O homem comeu, foi enganado pela serpente. Eu quero tocar nesse aspecto aqui, que o Senhor, um dos itens que fala nessa semana, que Satanás, a estratégia dele nunca mudou. Ele sempre quer fazer você e a mim duvidar da palavra de Deus. Ele quer colocar em dúvida a palavra de Deus. E você mesmo, às vezes, não estou caindo na artimanha de Satanás. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Quando eu sou uma pessoa que não valorizo a palavra de Deus, eu estou valorizando outras palavras. Pouco a pouco, Satanás ele é muito sutil.
ele não vem falar para você, ele é mentiroso, ele não vem contar a você diretamente uma mentira, ele vem com um engano, ele vem enganar. Lá em 2 Coríntios fala que Paulo, fala que o zelo por vós com o zelo de Deus, visto que eu estou preparando cada um de nós, a mim, você, a igreja, com uma noiva virgem, pura, para ser misturada a Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva, ele também, o que diz esse versículo? Eu gostaria de ler esse versículo, irmão, porque se falar das minhas próprias palavras não é bom, mas é bom que a gente esteja vacinado com relação a isso, que você não seja distraído com fake news de Satanás, que você realmente deixe essas coisas de Satanás, que deixa você nas trevas, corrompe a sua mente. Vamos ao versículo aqui. Porque zelo por vós com zelo de Deus, em 2 Coríntios 11, versículo 2. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Nós estamos sendo preparados para nos casar com Cristo. Graças ao Senhor por aqueles que se preocupam. Amém? Nos alertar e nos dar palavra que nos leva a se casar com Cristo. E o versículo 3, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmão, Satanás quer tirar a sua simplicidade. Ele quer corromper a sua mente. Irmão, quando ele consegue tirar você da simplicidade, pureza devida a que Jesus já fez tudo. A nossa simplicidade é dizer sim e amém à palavra que vem do Senhor. Nunca ficar analisando, será que tem uma outra palavra? Irmão, cuidado, que nós estamos nesse tempo, a gente pensa que estamos pior do que o tempo de Noé, o tempo de Adão e Eva. É a mesma coisa. Hoje existe muitos falar diferente, irmão. Nós estamos vendo Timóteo, Paulo tinha tanto desespero que o irmão não... Paulo, o que o Senhor entregou a Paulo, algo maravilhoso. Mas nunca duvide, irmão, do que o Senhor está falando hoje no Palavra Profética. Se agarre à live, irmão. Não perca tempo com outras palavras. É perca de tempo. Vai atrasar o seu desenvolvimento na fé. Então, vamos valorizar as lives que o Senhor está dando na sexta-feira. Eu fico triste quando os irmãos não estão... Eu pergunto para os irmãos, digo, irmão, você acompanhou? Não. A palavra da sexta-feira é uma palavra maravilhosa. É para preparar você e a mim para ser a noiva que vai se casar com Cristo. Está nos adornando, está nos limpando, tirando a ruga. Essa palavra tem poder para nos lavar e nos deixar novinho para o Senhor. Então, cuidado com o engano de Satanás. Ele quer tirar a sua simplicidade devido a Cristo. Quanto mais você tomar essa palavra e aplicar na sua vida, mais simples. Amém? Mais puro você vai se tornar. Graças ao Senhor. Vamos valorizar a palavra profética. Eu queria tocar no outro versículo aqui, rapidinho. No capítulo 3, um versículo depois, eu vou adiantar um pouco. O Senhor, no versículo 9, o versículo 8 diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor, no capítulo 3 de Gênesis, quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as aves do jardim. E chamou o Senhor, veja aqui essa palavra de amor. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O versículo 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então, lá vem Adão com desculpas. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selvagens. Se restejarás sobre teu ventre e comerás pó
todos os dias da sua vida. Queria tocar nesse aspecto uma coisa interessante. O Senhor apareceu na viração do dia e ele perguntou, e chamou o Senhor Deus ao homem, onde estás? Esse ponto aqui, essa palavra onde estás aqui, irmão, é que o Senhor, ele já percebe que você não está bem. Aqui, na verdade, o que aconteceu é que Satanás conseguiu enganar o homem. E ele está enganando muitos agora nos tempos finais. Mas quem sente mais isso, irmão, é Deus. Deus, por sentir, ele ainda faz uma pergunta. Antônio, onde estás? E essa palavra onde estás aqui é uma sensação de perda, que ele tá vendo que está perdendo na sua presença. Houve uma ilustração aqui, no Alimento Diário, que ele cita como se fosse, você tem um filho, irmão, eu sei, irmão, eu sei o que é isso, sei o que é isso. Isso aconteceu uma vez, eu estava na estância não, eu estava no aeroporto fazendo conexão para ir para a estância, parece que foi em Brasília. E ali estava indo eu e minha família de avião. Senhor Jesus, o Senhor levou a gente de avião, ó. E aí, nessa conexão, parece que a Noemi sumiu para ir para um banheiro e saiu todo mundo menos a Noemi. E eu fiquei preocupado. E a Noemi estava sob a responsabilidade do Isaac. Isaac, tu estava responsável por ela, meu filho. Eu estava estar perto dela, você... Rapaz, eu já estava culpando o Isaac. E eu fiquei desesperado. Fiquei desesperado quando não vi a Noemi. E fui lá pedir para as irmãs entrar no banheiro, ver se conhecia uma pessoa. Estava no banheiro, o nome dela é Noemi. Não viu ninguém. De repente, a Noemi apareceu do outro canto. Eu fiquei aliviado demais. Eu tinha perdido o chão naquele momento. Eu estou falando isso, irmão, porque apesar de minha filha já nesse tempo já estava adolescente, né? Ela ainda é adolescente, está com 19 anos. Mas eu senti um peso, um aperto tão grande, não é? No meio daquele, sabe o que é aquele aeroporto, um bocado de gente, e quem sente mais é o pai. O Alimento Diário fala de uma criança que foi raptada, de repente que foi levada para passear e de repente sumiu. Quem sente não é muita criança, a criança pode até chorar, mas logo se aquieta depois. Mas o pai fica desesperado. O pai manda foto para todo lugar, para a delegacia, bota... E consolo é terrível para consolar um pai. A mesma coisa, irmão, eu quero te mostrar que esse sentimento, irmão, eu quero dizer uma coisa, a desconexão é algo terrível. Não pense que é uma coisa pequena, irmão, que você está perdendo a sua conexão com Deus. Satanás está enganando, tirando a sua simplicidade. Deus fica desesperado. Aqui Deus está desesperado. Onde tu está, Antônio? Então, aqui, irmão, nós precisamos tomar essa palavra com mais responsabilidade. E aqui, irmão, sabe o que é que nós perdemos a simplicidade? É que a gente está em trevas e a gente culpa outro pela situação que nós estamos. Culpa a esposa, culpa todo mundo. Eu estou aqui é porque não tem reunião presencial. Eu não estou acompanhando a palavra profética, é por causa disso aqui. Mais uma live de novo, não é reunião presencial. Irmão, é por causa disso. Irmão, não coloque desculpa. Vamos ser simples, amém? Se apresente mesmo com esse problema, Senhor, não estou conseguindo acompanhar a palavra profética por live, Senhor, me dê força. Quero tirar essa desculpa, Senhor, eu quero voltar à simplicidade. Amém, irmão? Vamos realmente, e aqui fala claramente nesse versículo, dentro desse contexto, só para o irmão entender um pouco, que Deus precisa muito mais da sua presença do que da nossa, do que nós precisamos dele. Nesse final do tempo, Deus precisa de pessoas na sua presença. Amém, irmão? Para salvar os desconectados. Só uma pessoa bem conectada com Deus é que pode salvar os desconectados.
Quando você está desconectado, você não sente nada pelas outras pessoas. Mas quando estamos bem conectados, irmão, nós percebemos que as pessoas estão precisando ser conectadas com Deus. Você só vai ter essa percepção quando você estiver na presença de Deus. Amém? Hoje temos o sangue do Senhor. Mas também, irmão, queria... eu já vou deixar uma parte para o Gustavo, mas eu queria deixar mais uma palavra maravilhosa. Aleluia! Essa palavra aqui, Sandro, aqui está a pregação do Evangelho no capítulo 3 de Gênesis. Deus trabalhou, mesmo que o homem foi desconectado, foi maldito, foi amaldiçoado, não é? Entrou também a genética satânica no homem, um problema interior no homem. Pecado entrou, a morte entrou, não é? Mas mesmo Adão já estava perdendo até a esperança, eu vou morrer mesmo. Mas no capítulo 3, versículo 15, eu gostaria de deixar para os irmãos, pode ser desenvolvido mais. No capítulo 3 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo a gente lia, passava por cima, né? Mas esse versículo é maravilhoso. Foi até colocado para orar ler. Estava lendo com a minha esposa, ela até falou assim, puxa, foi colocado esse versículo para orar ler, o versículo tão negativo, às vezes tão negativo, aí depois que a gente começou a orar ler o versículo, não, vamos acompanhar esse versículo. Aí ela mudou a mente dela. Puxa, o descendente da mulher. Aleluia! O descendente esmagará a cabeça da serpente. Puxa, Satanás, já aconteceu esse fato, já aconteceu. O descendente já acabou com a obra da serpente. Ele acabou com aquele que tem o poder da morte. Na cruz, ele resolveu o problema nosso problema do pecado. Nós podemos viver. Por isso que foi dado o nome daquela mulher que Adão pôde dar mais tarde. Depois, pode ver que depois desse versículo, né? Mais adiante, ó, o versículo 20, depois do fato do capítulo 15, Adão recebeu essa boa nova. Amém! O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então, aquele que tem o poder da morte vai ser esmagado. Então, eu e minha mulher pode viver. Por isso que no versículo 20 diz o seguinte: deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. No hebraico, mulher, Eva significa vivente. Nós vamos viver por causa do descendente da mulher. Cristo vai acabar com a serpente, vai acabar com Satanás. Aleluia! E já aconteceu isso, irmão. O Senhor preparou uma salvação. Assim nós estamos vendo hoje, né? Que nós já estamos... eu ainda não tomei minha vacina, mas logo vou tomar minha vacina. Essa minha vacina é para me fazer bem agora, fisicamente, viver mais dias para servir o Senhor. Espero eu, quero servir mais o meu Senhor. Eu ainda preciso de mais aperfeiçoamento, eu preciso me empenhar mais para me colocar na brecha, para ser mais útil na mão do Senhor. Nós temos que aproveitar o nosso tempo nesse tabernáculo físico, vamos cuidar dele. Então, vamos realmente tomar vacina. Amém, irmão? Mas, aleluia, essa vacina, nós sabemos que foi preparado, né? Poxa, é um tempo recorde, um ano, né? Um ano foi preparada essa vacina, que o tempo normal, segundo o Gustavo vai falar nesse assunto, vai desenvolver um pouco, que para preparar uma vacina requer 10 anos, um tempo recorde é 5, mas houve um desdobramento muito grande no mundo todo para que agilizasse essa vacina, então conseguiram em tempo recorde, em um ano. A Coronavac, né? O Gustavo já foi vacinado, né? Se recebeu a segunda dose, não sei. Mas, irmão, quero dizer uma coisa, que eu fui vacinado com uma vacina celestial. Deus preparou essa vacina durante 4.000 anos. Foi 4.000 anos que ele preparou. Ele já prometeu essa vacina. Olha, essa vacina vem pelo descendente da mulher. Ele tem que acabar com aquele que tem o poder da morte. Amém? Eu gostaria de ler essa boa nova que aconteceu, né? Ó Senhor Jesus,
Desculpa aí, Gustavo, quero só citar mais esse versículo aqui e deixar para vocês esse encargo. Eu amo esse versículo aqui. Todos têm pavor da morte, né? Todos têm pavor de morrer de Covid. Mas, irmão, graças ao Senhor, pior que morte é a morte eterna. E eu vou dizer uma coisa, irmão, eu tinha muito medo. Eu, na minha juventude, desde a minha adolescência, eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ir para o inferno. Eu me via como um grande pecador. Eu me converti por causa de cometer pecado, perdi a salvação, vou ter que aceitar Jesus de novo. Eu fazia isso mesmo, ia lá para o púlpito, mesmo sendo cristão lá, alguns irmãos diziam, mas aqui já aceitou Jesus, por que ele está ali aceitando de novo? Irmão, eu não queria nem saber o que as pessoas pensavam, eu estava querendo dobrar o joelho para aceitar Jesus de novo. Não, o pastor está querendo, deixa de dobrar o joelho e aceitar Jesus. Eu fiz isso inúmeras vezes, porque eu tinha medo da morte eterna, irmão. Eu sentia que depois que eu meti pecado, eu tinha medo do lago de fogo demais. E eu não, Senhor, me salva do lago de fogo. Eu sei que pecado gera morte eterna e eu quero o meu Senhor, bota o meu nome. Eu pensei que tinha apagado do livro da vida. Mas, irmão, graças ao Senhor por Hebreus. Queria ler para os irmãos, deixar esse versículo aqui. Graças ao Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 14, né? Diz o seguinte, Senhor Jesus, cadê o Hebreus? Estou em Timóteo. Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz assim, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmão, o Senhor esmagou a cabeça da serpente, foi com a sua morte. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte. E livrar-se, isso aqui eu estou incluído aqui no versículo 15, eu e você estamos incluídos no versículo 15. E livrar-se todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu queria, irmão, até a verdade é o seguinte, às vezes a gente quer buscar santidade com a nossa própria força. A gente sempre vai fraquejar. Sempre com a nossa pensamento positivo, não deixe de fazer aquilo, não deixe de fazer isso. Claro, com medo da morte. Mas primeiro você tem que saber que você já foi vacinado. Amém? Por isso que me consolou, Antônio, você já foi salvo. Mas aí que eu fiquei claro na vida da igreja que eu preciso de salvação da minha alma. Que a minha alma precisa mais de dose da vida de Deus. Mas aqui eu fiquei seguro, irmão, na vida da igreja eu fiquei seguro da minha certeza da salvação. Fiquei tão feliz quando encontrei a igreja. Eu digo, puxa, é porque eu não conhecia o homem tripartido. O meu espírito já foi salvo para sempre, mas a minha alma, que carrego nesse corpo aqui, ela precisa de transformação, ela precisa de mais salvação pela vida de Cristo. Então, irmão, mas esse medo, eu já acabou esse medo da salvação, de perder a salvação eterna, porque o Senhor já destruiu aquele que tem o poder da morte, e eu que tinha o pavor da morte, eu fui liberto, porque alguém já morreu em meu lugar. O Filho de Deus, o descendente da mulher, já pagou todo o preço. Aleluia! E esse desenvolvimento da salvação, deixar para essa outra parte, vou deixar o Gustavo aí, para ele desenvolver essa questão aí, dessa tão grande salvação que o Senhor deu para nós. Amém, irmão Gustavo? O irmão dê continuidade aí, esse encargo. Desculpa pelo tempo, irmão, mas é maravilhoso desfrutar dessa preciosa salvação providenciada por Deus. Aleluia! Amém, Santos. Jesus é o Senhor. Aleluia. É realmente precioso. E o tempo é até curto para nós desfrutarmos, né? Por isso, o nosso desfrute não está limitado a essa reunião somente. Graças a Deus, essa reunião é preciosíssima. E desfrutamos dessa reunião, precisamos estar aqui, mas nosso desfrute continua. Bom, eu queria continuar um pouco tocando o que o irmão falou, Gênesis 3, versículo 15. Esse versículo, de fato, irmãos, ele é maravilhoso. Esse versículo é tremendo. Porque, entenda bem, no contexto de Gênesis 3, o que aconteceu foi que o homem ele caiu, né? Aconteceu uma tragédia no universo.
O homem que Deus havia criado com tanto amor, o homem que seria a expressão de Deus na terra, que exercia a autoridade, né, e o domínio de Deus na terra, ele foi influenciado pela serpente. Então, a serpente injetou a sua natureza maligna no homem. O pecado, na verdade, só existia na serpente e Satanás. O primeiro pecado que surgiu foi o orgulho, quando Lúcifer se orgulhou, pecou e caiu, né? E aí ele passou a ser o próprio pecado, e a corporificação do pecado, inclusive. Mas ele injetou a natureza dele maligna no homem, quando Eva, depois Adão, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí entrou a natureza da serpente em nós, no homem. Como todos os homens vieram de Adão e Eva, todos os homens passaram então a serem descendentes da serpente. Todos os homens passaram então a ter a mesma natureza da serpente. Você sabia que na sua carne, na minha carne, nós somos pequenas serpentinhas? Você sabia disso? Todos nós temos a natureza da víbora, da natureza maligna de Satanás habitando em nós. Porque foi injetado lá em Gênesis 3. Por isso é que o Senhor, ele usa alguns versículos no Novo Testamento para nos mostrar muito claro isso. Vamos ver alguns versículos. É importante que nós entendamos quem nós somos na carne, tá? Deixa sua Bíblia aberta em Gênesis 3,15, bota a fitinha aí, mas a gente vai voltar de novo. Mas vamos para Mateus 3, capítulo 3, versículo 7, fala assim. 3:7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, né? Aqui é João Batista, né? Disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, aqui, João Batista chamou os fariseus, saduceus, mas obviamente não é só a eles, mas todos os homens, né? Chamou eles de raça de víboras. Víbora é serpente. Então ele chamou saduceus e fariseus de uma raça. É uma raça. Ou seja, eles eram da mesma raça da serpente. Uma raça quer dizer que passa uma genética um para o outro. Isso é raça, tá? Raça negra quer dizer que todos aqueles vão ter as mesmas características dos negros. Raça amarela, todos aqueles vão ter as mesmas características dos orientais, o olho puxado, né? A raça dos indígenas, todos vão ter as mesmas características, cabelo lisinho, o olho puxado, a pele meio parda, né? Então, raça quer dizer que herdam as mesmas características. Então, o que fala raça de víboras quer dizer que os fariseus e saduceus, na verdade, todos os homens, eles têm as mesmas características da serpente. Eles próprios são víboras também, são serpentes também. Então, irmão, eu quero que você entenda, que nós possamos entender essa noite, que na nossa carne somos víboras, tá? Vamos continuar. Mateus 13, 38. Mateus 13, 38 fala assim. Senhor Jesus, agora aqui já é o Senhor Jesus falando. Antes nós vemos foi João Batista. Agora vamos ver o que o próprio Senhor Jesus fala. Na parábola do joio, o Senhor falou assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Você sabia que Satanás, o maligno, tem filhos? Ora, se ele tem filhos, quer dizer então que herdam a mesma característica do pai. Um filho não herda a característica do pai? Não é? Eu espero que o meu filho se pareça comigo, com a minha esposa, ou seja, ele herde as mesmas características minhas. Filhos são isso. Filhos quer dizer que eles herdam a aparência, a maneira de agir dos pais, né? O Satanás tem seus filhos também. Quem são os filhos de Satanás? Na verdade, são todos aqueles que estão na carne, né? Todos nós na carne somos filhos do maligno, né? Vamos ler agora Mateus 23, 33. Mateus capítulo 23, versículo 33.
aqui é o Senhor Jesus falando, né? Então, Mateus 23, 33, ele falou assim: serpentes, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Serpentes, no plural, raça de víboras. Ora, eu estava chamando, né? Estava chamando aqui os escribas e fariseus de raça de víboras, de serpentes. Lembrem-se que os fariseus e escribas eram os religiosos da época. Eles não eram pessoas do mundo, vamos dizer assim, né? Eles eram os religiosos. Mas ainda assim, sendo religiosos, eles eram serpentes, raça de víboras. Então, eu quero mostrar... Mas vamos ler mais um versículo. Mais um. João 8, versículo 44. João 8, 44. Fala assim: vós sois... que estou falando de novo, né, para os fariseus. Aí você falou assim: vós sois do diabo, que é vosso pai. Ó, então, se é pai, então eles eram filhos do diabo. E quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Deixa eu te perguntar, você já mentiu alguma vez? Já mentiu alguma vez na sua vida? É claro que sim, né? Não precisa responder, não é? Ora, se você mentiu, quem foi o pai dessa mentira? Se você já mentiu, eu já menti, então nós puxamos o pai, o nosso pai. Né? Quando nós mentimos, nós estamos expressando a nossa raça do nosso pai. Que raça é essa? É o pai da mentira. Quando nós falamos mentira, nós estamos mostrando a origem nossa, que é o nosso pai da mentira. Irmãos, todos esses versículos que eu acabei de ler para os irmãos são duros de ouvir, não são? São difíceis de ouvir, mas são necessários. Sabe por quê? Você e eu precisamos que o Senhor abra nossos olhos para perceber que nós não somos tão bonzinhos quanto nós pensamos. Nós, a nossa carne, nós somos todos corrompidos em Gênesis 3. A partir de Gênesis 3, quando entrou o pecado, todos nós viemos daquela queda. Todos somos da descendência da serpente. Todos fazemos parte da descendência da serpente. Mas, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus, que a história não parou por aí. Aleluia! Voltando para Gênesis 3, graças a Deus que o Senhor providenciou, logo quando houve a queda, imediatamente já houve uma promessa. O Senhor providenciou o antídoto, a vacina. Eu até gosto melhor da palavra antídoto que vacina, inclusive. Mas vamos continuar suponhando que é a mesma coisa. Na verdade, não são, mas vamos botar como fosse a mesma coisa. O Senhor providenciou o antídoto, aleluia, a vacina, que é o descendente, aleluia, da mulher, amém. Ó Senhor Jesus, essa mesma mulher que havia sido corrompida por Satanás, dela sairia o descendente que vai destruir essa natureza maligna que está em nós. Ó Senhor Jesus, aqui quando fala em Gênesis 3,15, o seu descendente é uma pessoa. Descendência é muitos. Descendência da serpente é muitos. Todos os homens são descendentes da serpente. Descendência quer dizer muita gente. Mas quando fala o descendente da mulher, é um só. Descendente é um só. Esse descendente quem é? É Cristo. Que mulher é essa? Essa mulher aqui, inicialmente, primeira definição, mais literal, é Maria. Maria, ela foi a mulher que também tinha descendência maligna nela, certo? Porque ela também havia sido picada, ela também era pecadora, assim como Eva também é da descendência da serpente, porque ela foi picada. Mas, aleluia, o ente que nasceu dela, nasceu do Espírito. E esse ente, o descendente, é Cristo Jesus. Eu queria ler com vocês, deixa sempre a Bíblia aberta em Gênesis 3,15. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 1. Versículo 23. Fala assim: eis que a virgem, ó, a mulher, a virgem,
conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Agora Deus ia assumir a forma de um homem para nos libertar da descendência da mulher, libertar de Satanás, da sua natureza. Quer ver? Olha o versículo 21, mesmo capítulo 21, 2 versículos antes, falando da mulher. Fala assim, ela dará à luz um filho, amém, um descendente, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém. Você sabia que o Senhor, ele veio para nos salvar dos nossos pecados? Você sabe disso. Mas você sabia que o nome Jesus é que nos salva? Porque, porás o nome de Jesus. Jesus, o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Irmãos, se não houvesse aquela promessa lá em Gênesis 3, nós estamos todos destruídos, sem esperança, terrivelmente acabados, terrivelmente perdidos. Mas graças a Deus que lá em Gênesis 3 e aqui em Mateus 1, Gênesis 3 foi a promessa, Mateus 1 já é o cumprimento. Nasceu Jesus, esse nome. Irmão, você não vai invocar esse nome, Jesus? Esse nome, Jesus, é que te salva dos seus pecados, dos meus pecados. Nós devemos amar esse nome tem que estar na nossa boca 24 horas por dia. É esse nome que vai nos salvar dos nossos pecados. Ó, Senhor, salvar até a mulher. Aleluia! Isso é magnífico. Então, uma prova, e aqui nós já vimos claramente que nós temos a descendência maligna em nós, né? Da serpente. Nós já lemos versículos. E também tem uma prova, lá em Romanos 7, né? Romanos 7, eu queria ler com os irmãos um versículo. Vamos ler Romanos 7. Romanos 7 fala assim. No versículo 18, Paulo fala assim. Romanos 7, na verdade, é Paulo descrevendo a natureza da serpente nele. É ele descrevendo a natureza da serpente nele. E mostrando os efeitos dessa natureza. E, na verdade, o que Paulo descreve aqui, irmão, é a experiência sua e minha todos os dias. Aí ele fala assim no versículo 18, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, aí ele define aonde? Aonde nele? Aonde nele? Aonde que está essa natureza maligna nele? Essa natureza da serpente, essa descendência da serpente nele, está onde? Na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então, aí ele começa a mostrar todas as lutas que ele estava passando. Olha o versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontra a lei do mal que reside em mim. Ou seja, havia um mal que morava, residir. Residir é morar. Residente. Onde você mora? Onde é sua residência? Quem morava em Paulo? Era o mal. O mal era residente em Paulo. E em mim e em você também. Olha o versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Habitar é pessoa. Só pessoas habitam em algum lugar. Tá? Você perguntar assim, quem que habita lá na sua casa? O Miro? Aí o Miro vai falar, habita eu, habita a minha esposa, meus filhos. Tá? O Miro não pode falar que quem habita na casa dele é uma cama. Lá na minha casa, quem habita é a cama, a cortina, o travesseiro. Não, coisas que não têm vida não habitam. Aqui fala que o pecado habita em mim. O pecado é algo vivo. É a serpente habitando em nós. Aí eu te pergunto, irmão. Olha o que Paulo fala no versículo 18 novamente. Ele começa falando assim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe, já chegou ao ponto de perceber que na sua carne não habita bem nenhum? Isso é um avanço espiritual. Um crescimento espiritual chega ao ponto na nossa vida quando a gente começa a perceber que nós não podemos confiar na nossa carne. Essa carne é terrivelmente perdida. Você sabe disso? Você já chegou ao ponto de falar assim, eu sei? É importante chegar nesse ponto. E eu estou enfatizando esses versículos todos para que nós saibamos. Porém,
eu quero te fazer outra pergunta. Agora que você sabe que não habita bem nenhum em você, adianta alguma coisa? Só o saber te liberta? Libertou Paulo o fato de ele saber? Você sabe agora que a descendência maligna está na sua carne. E isso te liberta? Sim ou não? O saber te liberta? Liberta, Jardenha? Não, muito bem, Jardenha. Não liberta. O saber não vai mudar em nada. É importante, mas não resulta em nada. Quem é que nos liberta? É a vacina. A única maneira de nós sermos libertos é o antídoto. Não adianta você saber que está doente se você não tem um remédio. Ah, eu sei que estou doente. E aí? É que nem você ir no médico, fala, doutor, o que eu tenho? O doutor fala assim, olha, eu sei o que você tem. Você tem essa e essa doença. Aí você fala, olha, doutor, graças a Deus você descobriu. E agora, doutor, o que eu faço? Não sei, não tem remédio para você. Essa doença não tem remédio. Adiantou o que você saber? O que adiantou você saber? Não tem remédio, certo? Mas graças a Deus que tem remédio para nós. Aleluia! Irmãos, tem remédio. O remédio, lá em Romanos, Paulo fala no capítulo 8, versículo 1. Paulo continuando, ele conta qual é o remédio. Certo? Vou ler para vocês o remédio. Enquanto ele estava só no saber, ele estava sofrendo muito com isso. Porque realmente você sofre muito, você está doente, não tem cura. Mas quando ele chegou no capítulo 8, versículo 1, aleluia, ele tocou no antídoto. Falou assim, agora, pois já nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Irmãos, quando nós voltamos para o nosso espírito, nós que cremos no Senhor, imediatamente essa vacina tem efeito, instantaneamente, ao ponto de falar agora. Na verdade, essa vacina só age no agora. Ela é instantânea, ela funciona no momento exato que você toca no Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, toca no Espírito, agora você é liberto instantaneamente. Aleluia! Porque no momento que nós tocamos no Espírito, nós temos Cristo, que foi colocado dentro de nós. E esse Cristo, conforme a promessa em Gênesis 3,15, ele esmaga a cabeça da serpente. Aqui fala em Gênesis 3,15 que a serpente feriria o calcanhar da mulher. Certo? Gênesis 3,15 fala assim, este aqui é Cristo, descendente da mulher, te ferirá a cabeça. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Vou te perguntar, feriu o calcanhar? Tem solução? Quando a serpente fere o seu calcanhar, tem solução? Ou é uma coisa irremediável? Não, tem solução. Agora, você não morre só de morder seu calcanhar, certo? A serpente nos mordeu o nosso calcanhar. Ou seja, ela não nos destruiu totalmente, ela nos contaminou, nos deixou doente. Mas o estrago que ela fez em nós não é um estrago eterno, não. Por que não é eterno? Porque o estrago eterno, quem causa é o descendente na serpente. Porque fala assim, que o descendente vai ferir a cabeça. O que Cristo fez na serpente foi eterno, foi destruição total. Esmagou a cabeça, acabou. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, o estrago que Cristo causou em nós, Cristo não, o estrago que a serpente causou em nós é só no calcanhar. Mas o estrago que Cristo causou na serpente é na cabeça da serpente, anulou totalmente a serpente. E esse Cristo foi colocado dentro de nós. O próprio irmão Antônio já leu, não vou ler, lá em Hebreus 2, né, que o Senhor destruiu Satanás, destruiu a morte. Ele destruiu, ele anulou a serpente pela cabeça. A serpente só pegou o nosso calcanhar, mas Cristo pegou a serpente na cabeça. Aleluia! Senhor Jesus! Irmãos, nós precisamos estar regozijantes, saber que nós, os crentes, somos os únicos que temos realmente o antídoto para essa natureza maligna. Nós temos o antídoto. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós temos o antídoto perfeito. Você sabe como se faz? Você sabe como se faz o antídoto de alguma coisa? Eu vou te explicar.
Você não sabe, mas eu vou te explicar. Por isso que eu gosto mais da palavra antídoto que vacina. Mas eu vou te explicar. Acho que é importante você entender. Eu estou terminando a mensagem, mas eu quero que você entenda isso. Você sabe como é que faz o soro antiofídico, que é o soro contra o veneno da serpente? Veneno de cobra? Você acha que você nunca parou para imaginar, né? Como é que faz, né? Vou te contar como é que faz. É assim, eles lá no Instituto Butantan, São Paulo, que hoje está fazendo a Coronavac, né? Vão fabricar a Coronavac, mas o Instituto Butantan foi conhecido e é conhecido ainda por fabricar soro antiofídico, soro contra veneno de cobra. Sabe como é que eles fazem? Eles pegam a cobra, tiram o veneno da cobra, injeta um pouquinho só no cavalo, porque cavalo é forte, um pouquinho só. O cavalo sofre, quase morre, mas não morre. Fica sofrendo, quase morre, mas não morre. Aí quando o cavalo se recupera, eles tiram o sangue do cavalo, isolam no sangue os anticorpos que foram produzidos, extrai só os anticorpos que foram produzidos contra aquele veneno, e esse é o soro antiofídico. Aí, quando a cobra te pica, eles injetam esse soro do cavalo em você, que é chamado soro antiofídico, e aí já vem os anticorpos e destrói o veneno imediatamente, anulando o veneno imediatamente em nós. É assim que funciona o soro antiofídico. E foi assim também que foi feito com Cristo, a mesma coisa. O Senhor Jesus, um dia, recebeu todos os pecados sobre si. É como se ele fosse, no meu exemplo aqui, o cavalo, que recebeu todos os pecados sobre si na cruz. Mas foi esses pecados todos que caiu sobre o Senhor que nos livrou do pecado, que nos livrou do pecado do veneno da serpente. O Senhor produziu todos os anticorpos, colocou todos os pecados sobre ele, produziu todos os anticorpos que foram injetados em nós, que é a natureza santa de Deus, para nos livrar do poder do veneno da serpente. Tanto é que em João capítulo 3, conta essa história. O próprio Jesus falou que, vamos ler lá João 3? Eu quero ler para você João 3. Vamos ler lá João 3. João 3, capítulo 3, fala assim, ó, versículo 14, fala assim: de modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aqui o Senhor Jesus está falando dele mesmo. Lá na época do Velho Testamento, como o povo de Deus ficou rebelde contra Deus, contra Moisés, Deus então permitiu que serpentes abrasadoras surgissem no meio do povo de Deus, no acampamento dos israelitas, que começaram a picar eles, começaram a matar eles. E aí, Moisés clamou ao Senhor para que tivesse misericórdia do povo. E o Senhor falou assim: Moisés, pega uma serpente, passa uma serpente de bronze, pendura numa haste e levanta. E todo mundo que for picado por uma serpente de verdade e tiver para morrer, quando ela olhar para aquela serpente de bronze na ponta do pau, ele é curado imediatamente. Então, aquela serpente de bronze do Velho Testamento simbolizava Cristo. Ou seja, um dia o Senhor assumiu a forma de uma serpente, a forma de uma natureza pecaminosa. O Senhor não tinha natureza pecaminosa, mas a aparência de natureza pecaminosa ele tinha, porque ele assumiu a forma de uma serpente, de um homem. Todo homem, ele é uma serpente em si mesmo. E um dia o Senhor veio assumir essa aparência de serpente, mas é de bronze, não é de verdade. Ou seja, não tem a natureza de verdade de uma serpente. É uma serpente de bronze. E um dia o Senhor foi para a cruz, foi pendurado na haste. Quando ele foi para a cruz pendurado na haste, então ele recebeu todos os pecados sobre si, e aí ele destruiu o pecado na cruz e produziu então o antídoto que é injetado em nós. Aleluia! Irmãos, isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Por isso, em João capítulo 1, fala que o verbo se fez carne. Isso é algo muito, muito forte. Você não para pensar nisso, imagina. Lá não fala que o verbo é Cristo ali, tá? Lá não fala que Cristo se tornou corpo. Fala que Cristo se tornou carne. Carne é algo pecaminoso, certo? Carne é algo pecaminoso? Carne, não acabamos de ver que Paulo fala que o mal habitava na carne dele?
Lá fala que o verbo tornou-se carne. Quer dizer que, peraí, irmão Gustavo, quer dizer que Cristo tornou-se algo pecaminoso? Não. Lá, como fala que o verbo tornou-se carne, fala que Cristo tornou-se carne, quer dizer que ele tomou-se a forma de uma carne, mas sem a natureza. Ele tornou-se como fosse a serpente de bronze, mas sem a natureza. E para que ele trouxe a serpente de bronze? Para nos livrar da verdadeira serpente, para esmagar a verdadeira serpente. Ó Senhor Jesus! Eu quero perguntar uma coisa que o irmão Lee falou uma vez, quero perguntar para as irmãs. Irmãs, vocês gostam de serpentes? Quem gosta de serpente aqui? Vocês gostam de serpente, irmãs? Não, né? Eu queria te perguntar. Vou perguntar, porque a única que eu estou vendo aqui é a Jardim, que está com a câmera ligada. Jardim, deixa eu te perguntar. Se eu te der uma serpentezinha, você cria? Cria, Jardim? Sim ou não? Ela não responde, né? Mas eu tenho certeza que não. A Ana Lúcia, então, apareceu. Ana Lúcia, se eu te der uma serpente, botar uma... Mas eu vou te dar uma serpente, Ana Lúcia, mas dentro da gaiola, vai estar dentro da gaiolinha, fica tranquila. Você cria ela na sua casa? Não? E se eu colocar dentro da gaiola... De novo, que não não, né? E se eu colocar essa serpentezinha embaixo da sua cama? Mas assim, na gaiola, você dorme na cama? Sabendo que tem uma serpente dentro da gaiolinha embaixo da cama? Não. Agora, e se essa serpente que eu te der for de bronze? Você dorme embaixo da sua cama com a serpente de bronze? A de bronze você dorme, né? Sim. Então, é isso que Cristo fez. Esse Cristo é maravilhoso. Ele assumiu a forma de carne para destruir a carne. Aleluia! Ele assumiu a forma de carne para destruir, aniquilar a carne. Para aniquilar a serpente verdadeira. Tanto é que todos que são picados pela serpente verdadeira, olham para a serpente bronze e são curados. Aleluia! Irmãos, eu sinceramente, eu queria dizer algo para os irmãos, assim, de todo o meu coração. Eu sei que os irmãos aqui são diferentes, os irmãos valorizam, mas eu queria só para os irmãos pensarem. As pessoas, e isso o irmão Antônio falou, eu também vou parar terminando a mensagem aqui, e o irmão Antônio também falou, estou repetindo o que o irmão Antônio falou. A morte física, por mais terrível que ela seja, isso não é nada. Pior é a morte eterna. A morte eterna que é terrível. As pessoas, por causa do coronavírus, estão desesperadas por causa da vacina do coronavírus. Você vê, essa semana eu fui ver os noticiários, cada vez eu vejo menos noticiário, mas semana eu fui ver os noticiários, havia filas de quilômetros quando elas sabiam que tinha uma vacina. Filas de quilômetros. Eu vi um noticiário que o helicóptero foi filmando a fila que vinha na estrada de carros, fazia quilômetros. As pessoas se matam numa fila, sem ter a certeza se vão ou não vão ser vacinados. Se vai conseguir chegar na vez dele, ele vai ter vacina ainda. No Brasil, eu vi reportagem de gente que se vestiu de velho para tentar vacinar. Olha só, o brasileiro até para enganar tenta. Gente que rouba vacina porque eles têm medo da morte física. Irmãos, mas se você oferecer para eles a verdadeira vacina eterna, que livra da morte eterna, eles não querem. Eles não querem nem saber de Cristo. Mas eles são pelo menos incrédulos, né? E nós estamos orando por eles. Mas e nós? Agora nós somos diferentes. Aí que entra Hebreus. Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que nós vamos escapar? Irmãos, nossos olhos foram abertos. Você não vai brigar, entre aspas, brigar quer dizer lutar por essa vacina maravilhosa que é Cristo? Quando nós deixamos de participar das reuniões, sejam virtuais, sejam presenciais, das lives, das várias reuniões que nós temos, são várias, ou deixamos de desfrutar do alimentar, ou de invocar o nome do Senhor, ou de participar, irmão, é como se estivesse desprezando essa vacina eterna, maravilhosa, mesmo sabendo que ela é boa, porque seus olhos já foram abertos, você já foi salvo, eu também já fui salvo, já foi injetado em nós. Nós já sabemos, apreciamos essa vacina,
Irmãos, isso é terrível. Nós nunca podemos fazer isso. Essa vacina é maravilhosa, esse antídoto é tremendo. O que o Senhor passou para produzir esse antídoto é terrível. Ele, sim, recebeu todos os sofrimentos, todas as enfermidades, todas as dores, segundo Isaías 53, sobre si, para que nós fôssemos libertos. O Senhor não é aquele cavalinho do Butantan que recebeu o veneninho, sofreu. O Senhor foi muito pior do que isso. Recebeu todos os venenos sobre si. E sofreu muito. Por isso é chamado Isaías 53 de um homem de dores, que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer, para produzir o antídoto. E aí nós vamos negligenciar esse antídoto, nós vamos deixar de desfrutar desse antídoto maravilhoso, esse antídoto de Romanos 8:1, que fala agora, nenhuma condenação há, aleluia! Irmãos, que a bênção é ser liberto dessa nossa carne terrível. Que bênção desfrutar do Filho de Deus que está em nós. Aleluia, que bênção ser liberto dessa doença terrível que habita em mim. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém? Eu ia falar do óleo da unção, mas não dá tempo, os irmãos podem compartilhar, tá bom? Jesus é o Senhor.